Entre 2011 e 2017, foram notificados mais de 141 mil casos de violência sexual. Desses casos, mais de 58 mil foram contra crianças e mais de 83 mil foram contra adolescentes. Outro aspecto a ser observado é que a maioria desses casos, especificamente 69%, ocorreram nas residências das vítimas, por pessoas conhecidas, familiares, vizinhos, padrastos, pais. Então, não foram realizados por pessoas que eram desconhecidas da família. Outra coisa que é importante ressaltar em relação a esse fenômeno é que ele é um fenômeno transversal, ou seja, ele acontece nas diversas camadas da sociedade. É óbvio que as crianças que são vulnerabilizadas sofrem mais isso. Sofrem mais, por exemplo, a exploração sexual. O que é exploração sexual? É quando o corpo da criança ele é vendido em troca de dinheiro, em troca de favores, em troca de comida. Esse corpo da criança é vendido para outro adulto que vai se aproveitar sexualmente do corpo dessa criança. E a gente não pode chamar isso de prostituição, porque a criança não decide, ela não tem o poder de escolha. Então ela é explorada. Isso é exploração sexual. Mas ele é um fenômeno transversal. Ele acontece nas diversas camadas. Então, muitas crianças que a gente pensa estar seguras nos seus ambientes familiares estão sofrendo violência sexual. A maioria dos casos contra as crianças ocorrem na idade entre 1 e 5 anos. Por isso é importante a gente entender a diversidade da violência sexual. Que violência sexual não é só aquela violência que é agressiva, que é o estupro, que sai sangue, que vai estar sempre à mostra. Não é sempre assim. Se a gente considerar a faixa etária, que são os maiores casos que ocorrem entre 1 e 5 anos, se a gente considerar que esses casos ocorrem na residência, se considerarmos que isso ocorre com pessoas em que a criança confia, a gente pode pensar que o agressor pode usar de diversos recursos. Pode usar o carinho, pode usar o afeto, pode usar brinquedos, porque ele está ali enquanto uma pessoa que a criança confia, que a criança acredita. E se ele está dizendo que aquilo ali é carinho, que aquilo ali é afeto, a criança vai acreditar que aquilo ali é carinho, que aquilo ali é afeto. Nós falamos um pouco sobre a diversidade de violência, né, que pode ocorrer. E entre elas, pode ocorrer a violência com toque físico e a violência que não precisa ter o toque físico. Na violência sexual que apresenta o toque físico, a gente tem desde a penetração, que é o que é mais falado, que é o que é mais dito, que é o que é mais, se houver penetração, aí houve estupro, aí houve abuso, e aí é o crime. E não é sempre assim. E não é porque não é assim que não é violento, né? Então, uma criança que não sofreu penetração, mas teve o seu corpo invadido por toques. Houve masturbação, houve toque nos seios, nos mamilos, houve o sexo oral, a criança foi obrigada ou foi ensinada a passar a mão no corpo do adulto, a realizar a masturbação no adulto, a beijar a boca desse adulto. Então tudo isso só faz parte da violência sexual que envolve o toque físico. E o que seria a violência sexual que não envolve o toque físico? É insinuar para a criança atitudes sexuais de conotação sexual, exibir o corpo do adulto no sentido de conotação sexual, observar essa criança também no sentido de conotação sexual. Por exemplo, observar a criança no banho enquanto o agressor se masturba, telefonemas obscenos, apresentar para crianças filmes pornográficos, deixar a criança exposta a sexo, a criança ver relações sexuais acontecendo. Isso também é violência sexual, isso também é um abuso. A internet está aí, e
conversas obscenas, conversas de cunho sexual, isso também é violência sexual. Então a gente chega ao foco agora da nossa discussão. Se a gente sabe que é um fenômeno que é crescente, dentro daqueles dados que eu falei, a gente precisa entender também que tem muitos, mas muitos, que não são levados à justiça. Muitas crianças que só vão conseguir verbalizar o que elas sofreram na vida adulta. Muitas crianças que verbalizaram que sofreram e isso é silenciado por suas famílias em um imposto pacto de silêncio. Isso é um imposto pelo agressor que detém as parcelas de poder ali na sua família, ali no seu meio, e isso é imposto. E a criança é exposta a esse tipo de violência, a esse tipo de descuidado, a esse tipo de absurdo. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender isso, que nem toda família é boa, que nem toda família tá ali para proteger a criança. E como a gente pode combater, como a gente pode enfrentar esse fenômeno? A primeira coisa é reconhecendo que ele acontece. Porque enquanto a gente não reconhece que ele acontece, várias crianças são violentadas. Várias crianças são vítimas de violência sexual. Enquanto a gente fecha os olhos e finge que isso não ocorre.